Olá pessoal, tudo bem? Professor Rude com vocês aqui mais uma vez para a gente dar continuidade a essa playlist maravilhosa sobre mamíferos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve por favor, me ajuda a desenvolver esse trabalho, tá? Dê like, compartilhe o vídeo com as pessoas, deixa as pessoas descobrirem o meu canal, me ajuda por favor, eu vou te agradecer muito por isso, tá? Não custa nada para você, vai me ajudar bastante, vai fazer com que eu consiga atingir mais gente e levar o meu trabalho para o pessoal conhecer. Beleza? Bom, nesta aula da playlist de mamíferos, a gente vai falar sobre essa característica aqui, ó, que também é exclusiva dos mamíferos, a heterodontia. Ó, hetero, diferente, dontia, dentes. Os mamíferos são animais que apresentam uma dentição bem elaborada, dentes diferentes para propósitos diferentes. Aí eu trouxe aqui os principais dentes para vocês, tá? Incisivos, que são dentes, né, anteriores à arcada dentária, que vão ajudar o animal a cortar, né, algum fragmento do alimento para ele poder trabalhar esse alimento na boca. Os caninos, que são dentes mais elaborados nos carnívoros, tá? Maiores, perfuram, rasgam, dilaceram, né? Funcionam como armas de caça. Tá? Alguns autores gostam de chamar esses dentes de presas. E os molares, que são dentes, né, mais robustos na parte posterior da arcada dentária, tanto superior quanto inferior, tá? Que servem para macerar e realizar a moenda do alimento, né? Trabalhar o alimento na boca formando bolo alimentar. O conjunto de dentes a gente chama de dentição, tá? E a dentição dos mamíferos é disposta em dois arcos dentários, superior e inferior, ou arcadas dentárias, tá bom? Os mamíferos eles têm uma propriedade interessante, eles têm dentes, né, ou melhor, duas dentições. Uma dentição temporária, que alguns conhecem como dente de leite, e uma dentição permanente, onde os dentes são substituídos por os dentes de leite são substituídos por dentes mais fortes, mais capacitados, que vão acompanhar o animal por toda a vida. Se eu puder te dar uma dica, valorize os seus dentes, tá? Um trabalho dental é muito caro e quem está querendo aí se tornar dentista está no caminho certo, beleza? Bom, para ficar mais lúdico, para vocês entenderem isso melhor, eu coloquei aqui dois crânios de dois animais mamíferos. Aqui você está vendo um carnívoro, né? O crânio de um carnívoro. E aqui você está vendo um crânio de um herbívoro qualquer. Vou colocar aqui, ó, herbívoro. Isso é para mostrar para vocês o seguinte, dependendo do grupo de mamífero que você está analisando, você vai ter uma dentição mais desenvolvida do que em outro. Como assim, professor? Dá uma olhada aqui para você ver nesta pintura que eu vou fazer. Ó. Esse dente que você está vendo eu pintar aqui, ó, ele é mais desenvolvido nos carnívoros. É a presa ou o canino, tá? Já nos herbívoros, veja que ela praticamente não aparece, é atrofiada, tá vendo? Interessante. Nos herbívoros, você tem um desenvolvimento maior desses dentes anteriores aqui, ó, que eu estou tentando pintar de alaranjado para vocês. Esses dentes anteriores são os incisivos. Os incisivos são bem desenvolvidos e também os molares, tá? Para o animal poder cortar o alimento, beleza? Então, segue a regra. Carnívoros, você tem dentes mais desenvolvidos, caninos. Nos herbívoros, você tem como dentes mais desenvolvidos os incisivos e os molares, fechou? Pessoal, dá uma olhada que interessante. Tá vendo esse intervalo aqui, ó, entre os incisivos e os molares? Esse intervalo dental aqui a gente chama de diastema. Vamos anotar isso? Esse intervalo aqui a gente chama de diastema. Tá? Diastema. Diastema é o nome que a gente dá para esse intervalo aqui entre os dentes. Legal, né? Bacana demais. Outra coisa que eu queria ressaltar nesse quadro com vocês é a diferença anatômica do canal alimentar. O canal alimentar é unidirecional, completo, mas dependendo do grupo, né, de mamífero que você está analisando, você vai ver uma modificação significante, né, na extensão desse canal. Olha aqui para você ver. O canal alimentar dos carnívoros ele é bem curtinho, ó, estômago, esôfago, estômago, intestinos, né, reto e ânus. Perceba que aqui ó, tem um divertículo, vou pintar ele de vermelho, fica fácil você ver da sua casa. Esse divertículo é praticamente atrofiado nos carnívoros. A gente chama esse divertículo aqui de ceco. Né? O ceco é uma região do canal alimentar que geralmente abriga biodigestores. Tá? Nos carnívoros ele é bem atrofiado porque praticamente não é utilizado, beleza? Agora dá uma olhada no canal alimentar de um herbívoro. A extensão dele ele é muito maior do que o canal alimentar de um carnívoro. Esôfago, estômago, né? O estômago ele pode ser particionado, por exemplo, nos ruminantes, animais como bovinos, o estômago ele tem 4 câmaras, 4 partições. Interessante, né? Você tem aqui os intestinos, reto e ânus. Agora, olha o tamanho desse divertículo aqui, ó. É o ceco digestivo. O ceco digestivo dos mamíferos herbívoros é gigante. Por quê? O ceco armazena ou abriga biodigestores. Biodigestores que fazem a digestão do principal polímero da dieta de um herbívoro, que é a celulose. Então aqui você está vendo um ceco
E esse seco aqui é bem desenvolvido, tá? Então, nos herbívoros, o seco é grandão, bem desenvolvido, já nos carnívoros ele é atrofiado. A extensão do canal alimentar dos carnívoros é menor e a dos herbívoros é bem maior. Isso é para dar tempo, né, dos animais conseguirem digerir bem os alimentos de produto vegetal. Via de regra, são mais difíceis de decompor, tanto mecanicamente quanto quimicamente, para acesso ou para obtenção dos nutrientes. Outra coisa interessante que eu queria que vocês anotassem é o seguinte: dependendo do local onde a gente vai encontrar os biodigestores de celulose, o herbívoro recebe uma classificação. Os herbívoros eles podem ser classificados como herbívoros pré-gástricos. Como assim pré-gástricos? Os biodigestores vão estar em alguma câmara do estômago, tá? Por exemplo, lá nos ruminantes, você vai encontrar os biodigestores no rumen, que é uma câmara estomacal que abriga esses biodigestores. Outra câmara é responsável pela liberação de suco gástrico, que é o estômago químico de verdade. Quando você encontra biodigestores antes da câmara digestiva que libera ácido clorídrico ou suco gástrico, o herbívoro vai ser considerado um herbívoro pré-gástrico, beleza? Agora, quando você encontra os biodigestores em uma câmara que está após o estômago, após o local onde acontece a liberação de suco gástrico, aí o herbívoro passa a ser chamado de herbívoro pós-gástrico. É o que acontece, por exemplo, com coelhos, né? Imagina esse canal alimentar como se fosse o canal alimentar de um coelhinho. Aqui no seco que você vai encontrar os biodigestores de celulose. Veja que é bem próximo aqui, ó, do ânus. Por esse motivo, alguns coelhos praticam coprofagia. Já ouviu isso? Coprofagia é o hábito de comer cocô. Depois que aconteceu a digestão de celulose, as fezes elas apresentam um teor muito alto de glicose, glicídio. Então, o que os animais fazem? Eles ingerem as próprias fezes para que as fezes passem mais uma vez pelo canal alimentar, para que o canal alimentar tenha maior oportunidade de absorver glicose e outros nutrientes que passaram aqui sem sofrer a digestão química adequada. Beleza? Não se esqueça disso, tá? Heterodontia é uma sinapomorfia, uma característica exclusiva dos mamíferos. Dentes diferentes para funções diferentes. Beleza? Valeu demais, eu volto daqui a pouco ou logo muito em breve com mais uma super aula sobre a playlist de mamíferos. Tchau!